No vídeo de hoje vou falar para vocês tudo que as nossas rosas do deserto precisam para ficar assim, ó, lindas, maravilhosas e explodindo de flores. Primeira coisa, sol. Aqui, ó, as nossas rosas do deserto ficam a céu pleno com um sombrite de 50%. Então, sol é o principal, muito importante. Ó, o sombrite é apenas para não ocorrer queimaduras nos caldex, porque às vezes a rosa do deserto está sem folhas e o sol, aquele sol lá das 3, 4 horas da tarde, ele incide assim, ó, lateral, diretamente nos caldex, se ela não tiver uma copa bem frondosa, com bastante folhas para proteger o caldex. E aquele sol que pega no caldex vai amarelando o caldex e causa queimaduras muito graves, algumas delas irreversível. Não nem tem como cuidar, porque realmente queima e cozinha o caldex da rosa do deserto. Mas o sol é muito importante. De sol é o dia todo, desde de manhã até a tarde, mas com sombrite 50%. Isso é muito importante. Mas se você aí está acostumado às suas rosas sem o sombrite, não ocorre queimaduras, tudo bem. Cada um sabe, né? O jeito de cuidar das rosas do deserto, já está acostumado. Eu estou falando aqui o meu jeito, o que deu certo. Desde 2012 eu cuido de rosas do deserto e então as experiências que eu tenho aqui, falo para vocês, é que eu aprendi aqui no meu quintal, com as minhas rosas. Cada um faz do jeito que dá certo e tá tudo bem. Outra coisa muito importante, substrato. Substrato drenante, substrato de boa qualidade. Isso não quer dizer que é um substrato caro, é um substrato de boa qualidade, porque tem uns substratos ruins que vai trazer fungos, até doença aqui para as rosas do deserto. Aqui eu uso substrato ouro negro, o terra nova, substrato Goiás, e tem uns outros também que quando eu encontro eu compro deles também. São bem acessíveis, são fáceis de encontrar e são ótimos também. Então o substrato, não importa o valor, mas que seja um substrato de ótima procedência, para garantir a saúde das rosas do deserto. Outra coisa importante, rega. Rosa do deserto gosta de água. O que rosa do deserto não gosta é substrato encharcado. Então, quando você for compor aí o seu substrato, você tem que colocar, além do substrato pronto, você acrescenta, eu acrescento casca de arroz carbonizado, areia grossa de construção, mas essa areia tem que ser de boa procedência também. Não pode ser uma areia que os pets foram lá e fizeram as necessidades. Tem que ser uma areia limpa. Não pode ser areia com sujeiras, que vai trazer doenças para as rosas do deserto. Então, areia grossa de construção, em um saco de substrato eu coloco no máximo 30% de areia grossa. Não pode ser aquela fininha. Tem gente que coloca aquela fininha e aqui no meu não deu certo não. Não coloque muita areia para não pesar o substrato e não ficar os vasos muito pesados. A casca de arroz você pode colocar à vontade. Casca de arroz carbonizada é ótima. As rosas do deserto amam casca de arroz carbonizada. Eu uso sempre. Outra coisa é carvão, mas tem que ser um carvão quebradinho, pequeno. Não é o pó do carvão, é os pedacinhos de carvão quebrado pequenininho. Vou ver se eu encontro aqui um vaso. Deixa eu ver. Ó, esse aqui tem pedacinhos de carvão, ó. Pode observar. Não é o pó do carvão, é os pedacinhos. Não pode também ser pedaços muito grandes, porque as rosas do deserto, elas vão entrelaçar as raízes nesses carvão, depois quando for fazer aí um replantio, vai dar um probleminha. Experiência aqui no meu plantio aqui que eu já tive. Olha esse carvãozinho aqui também, ó. É assim, ó. Carvãozinho, pedaço pequeno. É muito bom. Muito importante também é que o carvão tem que ser um carvão limpo. Não pode ser aquele carvão que você fez
o churrasco, o carvão da churrasqueira, porque lá tem gordura, tem sal, então aquele carvão não serve. Tem que ser um carvão limpo. Importante sempre lembrar, não deve ser o, o carvão da churrasqueira. Aí com essa composição, o substrato ele vai ficar bem drenante. Quando você molhar o vaso da rosa do deserto, a água vai escoar rapidamente. O substrato vai ficar úmido, porém não vai ficar encharcado, que é o que a rosa do deserto não gosta, de substrato encharcado. Se deixar o substrato encharcado, se você molha de manhã e à noite o substrato está encharcado, é que a composição não está muito boa. Você tem que mudar aí os ingredientes para ver se você consegue fazer um substrato mais drenante. Eu molhei ontem, ó, molhei ontem à noite. Pode, agora é bem cedinho, outro dia bem cedinho, ó, pode ver que ele tá úmido, mas ele não tá encharcado. Aqui, se quisesse até molhar de novo, já poderia molhar. Tem uns vasos que até seca mais rápido, ó. Então, substrato tem que ser drenante. Outra coisa muito importante é a adubação. Um calendário de adubação. E não é você colocar qualquer adubo e nem adubo em grande quantidade. Na adubação, menos é mais. Faça um calendário de adubação e siga esse calendário. Sempre seguindo à risca a recomendação do fabricante do adubo. Observe aí o que a rosa do deserto está precisando. Observe folhas, observe caldex, observe as flores. Então, elas vão nos mostrar o que elas estão precisando. Quando as rosas do deserto estão assim, ó, todas com muitas flores, folhas brilhando, bastante brotação, bastante botões florais, eu não vou adubar. Essa última adubação que eu fiz, já tem aí quase 30 dias. E olha o resultado. Depois que o frio diminuiu, eu fiz uma única adubação para acordar elas, para tirá-las da uma semi-dormência. Elas não chegaram a entrar em dormência, porque aqui na minha região elas não entram totalmente em dormência. Para entrar em dormência tem que ser um clima bem frio mesmo. Eu fiz uma adubação com forte equilíbrio, que é cálcio. Forte equilíbrio. Eu tenho até vídeo lá no canal, eu mostrei o adubo. Fiz essa adubação, acordei elas, já deve ter quase 30 dias, se é que já não tem os 30 dias. E elas estão assim, ó, explodindo de flores. Preciso adubar elas por agora? Não, gente, não precisa. Se fizer uma adubação aqui agora, tem muitos botões ainda para abrir, muitas flores, folhas estão maravilhosas. Olha o brilho dessas folhas. Elas não estão pedindo adubação. Agora é só fazer limpeza, molhá-las direitinho, observar se tem alguma praga e só apreciar a floração. Depois que terminar essa floração aqui, aí sim eu vou voltar ao calendário de adubação e vou ver o que preciso colocar nelas. Para elas voltarem a florir, se recuperarem aqui, porque elas gastam bastante energia para tantas flores assim. Então aí eu vou pensar em fazer outra adubação. Então não há necessidade de adubar as nossas rosas do deserto quando elas estão assim, ó, explodindo de flores. Agora é só apreciar essa florada. Olha as folhas como estão lindas. E outra coisa, cuidado com as praguinhas. Se precisar de pulverizar algum produtinho, pulgão, cochonilha, cochonilha de raiz, cochonilha de carapaça, esses insetinhos sugadores, tudo isso você tem que observar. Se precisar fazer uma pulverização, faça a pulverização. Mas adubo, por enquanto, não precisa. Elas estão bem nutridas. O resultado, olha só, não tem como esconder que elas não estão felizes e bem alimentadas. Então é isso. Mas se faltar o sol, a sua rosa do deserto não vai florir. Rosa do deserto precisa de sol, precisa de água. Caldex de rosa do deserto é reserva de nutriente e é água. Olha isso aqui.
Olha as estrias de crescimento desse Caldex. Isso aqui não é uma rosa muito velha, gente. Olha aí. Então é muito importante a gente saber que tudo isso daqui é reserva de água e nutriente. Então ela precisa de água. Ela não gosta de encharcamento. Então tudo isso vai fazer com que você tenha rosas do deserto lindas e maravilhosas. Podemos errar? Sim, eu errei bastante no começo. Mas eu fui aprendendo, porque eu fui observando, fui pesquisar. E na época que eu comecei, eu não tinha muito acesso à internet, mas eu pesquisei, depois de alguns anos começou a ter vídeos sobre rosas do deserto. Muitas coisas são certas, outras não. Temos também que ter cuidado com as informações. Então é sempre buscar informações de pessoas que realmente cuidam de rosas do deserto. E não aquelas pessoas que só escutou um falando e o outro, e aí vai passando para frente. Tem muitas coisas aí sobre rosas do deserto que não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho amigas que ouviu falar em algumas coisas milagrosas para as rosas do deserto e acabou ali prejudicando as suas plantinhas de maneira que depois não teve como recuperar. Então tem que ter cuidado com as informações. Todo cuidado é pouco. Quando se trata de adubação e produtos aí duvidosos para colocar nas plantas, gente. Temos que saber que as coisas também não são assim como as pessoas vão falando aí, de qualquer forma não. Cautela é muito bom. Eu espero que essas informações façam a diferença aí no seu cultivo de rosas do deserto. Cuide com amor, cuide com carinho, dedicação, porque também aqui exige tempo, exige dedicação, amor, todo cuidado com elas aqui, porque é um ser vivo, está confinada em vasos e elas vão se alimentar do que vocês colocarem aí no substrato, do que vocês oferecerem para elas. Então aí o resultado que vocês tiverem aí vai ser de acordo com os nutrientes que vocês oferecerem para elas. E se for coisas boas, o resultado pode ter certeza que o nosso Pai Celestial faz a parte dele, ó. Resultado lindo, maravilhoso. Olha que lindo que está a orquídea também, perfumadíssima. Linda, linda e perfumada. Então é esse o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se está gostando do conteúdo, deixa aí um comentário. Deixa o like, compartilha com alguém que gosta de rosas do deserto. Fazer parte da família Aruan Rosas do Deserto. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. O sol castiga o chão rachado e seco. O vento sopra e não encontra abrigo. Mas no silêncio desse imenso deserto, um milagre cresce. Onde a vida parecia esquecida, você brotou desaparecida.